Grande Alex, era pra eu estar lá do lado de fora, mas a chuvinha não deu trégua, então eu tô aqui nessa sala de estar, que é o banco traseiro desse monstro que eu vou mostrar agora pra vocês, a F-150 Tremor. Vem comigo! E essa picape aqui então, meu amigo, é a picape que eu teria para rebocar o meu futuro super esportivo, né, quando eu tiver um, até porque a gente não tá falando só da F-150, e sim da F-150 Tremor. E assim como a gente mostrou a Maverick Tremor, agora é a vez da F-150 Tremor. E o que diferencia visualmente essas versões Tremor, tanto da Maverick quanto aqui da F-150, são os detalhes em laranja, seja na frente do carro, no friso ali na grade, né? Seja na lateral, seja nos bancos, no interior. Então a diferenciação visual que a gente tem da Tremor é óbvio, não só aquela escrita que a gente tem normalmente na lateral, na caçamba, mas sim todos esses detalhes em laranja. E aí, meu caro, na parte da frente, a F-150 ela é equipada com farol Full LED e também com farol de milha, coisa que acaba fugindo um pouco de outros carros que hoje já estão integrando o milha direto no farol Full LED. E aqui não é o caso, aqui a gente tem essa opção e ainda tem aquele detalhe de quando a gente faz uma conversão, gira o volante para um lado para virar numa rua, para a esquerda ou para a direita, quando a gente começa a virar o volante para qualquer um desses lados, o milha que aponta para o lado que a gente está virando, ele acende para facilitar a nossa visão, né, durante a noite aí, nessas conversões. É um detalhe bem legal que vários outros carros têm, mas tem morrido muito por conta de muitos carros, que nem eu falei, estarem tirando o farol de milha agora e integrando ao farol Full LED, que assim dá conta realmente no dia a dia, mas é um detalhe curioso aí e que eu particularmente sempre gostei bastante. E um outro detalhe, obviamente, ainda aqui na frente, é que a gente tem um ângulo de entrada de 28 graus. O carro ele tem quase 30 centímetros de vão livre do solo. É um vão muito bom, então a gente não precisa se preocupar com valeta, lombada, buraco, e também se a gente precisar passar aí por alguns mini rios, digamos assim, né, também não dá pra gente submergir o carro por completo, mas a gente tem ali uma altura confiável que a gente pode fazer essa brincadeira aí e passar por alguns lagos. E na lateral do carro, meu amigo, a gente tem rodas aro 18 com pneus, pasmem todos, 275/70. Tem uma banda de rolagem muito larga e muito alta. Então isso ajuda muito, principalmente, né, não só para a gente ter essa aderência em buracos, sentir menos, né, na verdade, os buracos e ter essa aderência boa no off-road, já que é um carro mais preparado realmente para o off-road, né? É uma suspensão específica para o off-road. E uma outra grande curiosidade é que o carro tem 5,88 m com entre-eixos de 3,69. Como você pode ver, a gente tem muito espaço interno. Eu tô aqui no banco de trás e assim, eu tô numa folga. Esse carro é o carro que a gente diz que 3 pessoas vão super, hiper, mega confortáveis. Nem o passageiro do meio vai apertado e passa longe disso. Numa possível viagem é possível dormir inclusive um deitado no banco e um deitado no chão, porque o chão ele é largo, ele é muito espaçoso. O banco da frente está configurado para mim, eu tenho 1,82 m e olha o que sobra aqui. Então assim, daria para uma pessoa de 2 metros tranquilamente na frente, mais uma de 2 metros aqui na parte de trás. Mas assim, é um carro com muito espaço, isso sem dúvida alguma. E na parte de trás da Tremor tem duas coisas que eu gosto muito. A primeira, a gente começa pela tampa. A tampa, a gente tem a abertura convencional, que inclusive é eletrônica, automático, então a gente aperta o botão, a tampa desce sozinho e a gente aperta de novo, a tampa sobe sozinha. Mas o grande diferencial nem é só esse. A tampa ela tem uma segunda abertura, que é uma abertura que facilita para a gente acessar a caçamba caso a gente esteja com um reboque, um trailer ou enfim, qualquer outro tipo de reboque, que esteja muito próximo do carro e a tampa convencional não vai conseguir ser aberta. Então a gente abre a tampa secundária, que é uma tampa que abre lateralmente, e aí a gente consegue ter acesso fácil à caçamba. Enfim, acaba facilitando muito. A outra coisa que eu gosto muito também é que na lanterna a gente tem tipo um nível, um medidor que mede o peso que a gente está colocando de carga na caçamba da caminhonete. Então assim, a gente tem um limite e é uma balança realmente. E conforme a gente vai colocando o peso ali, ele faz a conversão, né, digamos assim, de litros
realmente para quilos, para peso, então ele vai acendendo a luzinha aos poucos até chegar num nível ali que é o limite, para a gente saber que a gente está no limite, sem precisar ficar pesando antes o que a gente vai colocar no carro. Então eu acho que isso facilita muito para quem normalmente carrega peso na caçamba aqui da F-150. E que, claro, comporta 1.370 litros, não é pouco. Mas vamos falar um pouquinho do interior, que a gente já falou da parte externa, agora eu quero falar um pouquinho aqui realmente de verdade o que a gente tem de comodidades, de tecnologia e principalmente de conforto. Aqui no cockpit é onde o bicho pega de verdade, né? Vou te falar uma coisa, são tantos botões físicos que a gente tem aqui que eu fico até perdido, não sei nem por onde começar a falar com vocês sobre isso hoje. Mas vamos lá. Aqui do lado esquerdo do motorista a gente tem os controles do farol, então, né, farol do carro, lanterna, milha, a gente tem aqui, normalmente fica no automático, facilita muito a vida, então o carro tem um sensor que reconhece ali e acende sozinho. A gente tem também o freio de estacionamento eletrônico, ele fica desse lado, então a alavanca fica aqui e não fica aqui no meio como alguns carros agora, né, fica aqui no meio mesmo. Normalmente picape, carro de porte muito grande assim, realmente fica aqui do lado esquerdo. Aí a gente tem os controles básicos aqui na porta, de ajuste de retrovisor, os comandos dos vidros e também aqui a memória do banco. A gente tem 3 memórias de banco aqui na F-150, isso é muito legal. E a trava das portas também está aqui desse lado, juntamente com um botão de start-stop, não o de ligar o carro, mas o de desabilitar o start-stop nas paradas de semáforo. Bom, no volante a gente tem todos os comandos aqui de ACC, algumas configurações que a gente tem do cluster ali, para ver a trip, para ver quantos quilômetros por litro a gente está fazendo, mudar aqui também os comandos visuais do painel, então a gente consegue mudar algumas outras configurações, ver temperatura de óleo, enfim, temperatura do arrefecimento a gente controla por aqui. E a gente também tem os controles da mídia, ficam dos dois lados, mas mais inferiores aqui no volante. Deixa eu acender o painel aqui para vocês poderem ver melhor. E aí, aqui no painel é onde a gente tem muito mais controles. Então a gente tem aqui a multimídia, né? Inclusive cluster e multimídia com tamanho espetacular. Então a gente tem 2 telas gigantescas aqui. A gente tem alguns controles. Então a gente tem a climatização full aqui em botão físico. E a gente tem alguns controles aqui também do rádio, volume, né, power, passa, enfim, músicas e faixas para frente e para trás, o piscar alerta, que é importante, controle de estabilidade e o botão aqui das câmeras do carro, porque o carro tem aquela tecnologia da câmera 360, obviamente, então a gente tem câmera na frente, atrás, nas laterais. A gente tem também o assistente Pro Trailer, então quando a gente quer rebocar um trailer, enfim, colocar algum reboque, a gente tem esse assistente que é para ajudar a direcionar na hora de fazer o encaixe, porque senão, dependendo de como a gente parar, a gente não consegue encaixar e aí você fica horas perdendo tempo. Então isso ajuda muito, é uma facilidade muito grande que tem agora nesses carros com reboque. Mas aqui embaixo a gente tem o Drive Mode, então a gente tem aqui, vamos lá, a condução esportiva, a condução econômica, a condução de rebocar e transportar, a condução normal, a escorregadia, off-road e também aqui Rock Crown. Nós temos nós temos boa variedade aqui nos modos de condução. E junto do botão do modo de condução, a gente tem também aqui a tração que a gente quer usar. Então a gente tem tração traseira, né, que é a 2H. A gente tem a 4A, que ela simula uma tração integral. Então, conforme o carro vê necessidade de qual roda usar mais, principalmente numa curva, quando a gente está na estrada, enfim, é onde ele vai simular essa tração integral. O 4H, a gente traciona as 4 rodas em conjunto, então a gente vai usar isso mais no off-road, a gente vai sempre tracionar as 4 rodas ao mesmo tempo, com a mesma potência nas 4, distribuído por igual. E a gente tem aqui a 4L, né, que aí é a reduzida. Então a gente tem também essa outra opção. Do lado direito aqui do passageiro, a gente tem uma tomada 12 volts e a gente tem uma AC, uma 120 volts. Aqui no padrão americano, mas a gente pode usar um adaptador que funciona
muito bem. Inclusive na parte de trás aqui dos bancos de trás a gente também tem saída tanto USB quanto a 120 volts. E aí a gente tem ainda uma USB-C ali e uma USB-A comum do lado, junto também um carregador por indução. Então eu deixei até o celular ele carregando porque eu estava sem bateria. Mas uma outra coisa muito legal aqui no console da F-150 é que a gente não tem só os porta-copos. E olha isso, a gente tem porta-copo aqui no meio, que aí ficaria para o motorista e para o passageiro. A gente tem 2 porta-copos aqui atrás do meu braço no console, que ficaria mais para os passageiros de trás. Porém, os passageiros de trás, eles também têm porta-copo nas portas, na parte de cima, aqui na parte de cima da porta. Então, assim, é um total aí de 6 porta-copos, fora, enfim, o espaço imenso que tem nas portas para a gente colocar um monte de coisa. Tem um monte de porta-treco realmente. Inclusive, até aqui no painel, além do próprio porta-luvas, que é um espaço moderado, não é um espaço gigantesco, a gente tem um aqui mais em cima. Então a gente tem um outro espaço aqui emborrachado que a gente consegue guardar mais uns cacarecos. Mas o grande diferencial que eu ia falar aqui do console é que além do porta-copo, é claro, a gente tem aqui, né, um baita de um baú, para ser bem sincero com vocês, aqui no meio, então cabe muita coisa aqui numa viagem. Mas uma coisa muito legal que eu gosto é que aqui a manopla do câmbio, ó, dá pra gente recolher ela. Normalmente ela fica assim pra cima, e aí qual é o intuito da gente recolher ela? Quando a gente recolhe, é justamente pra gente ganhar essa mesinha aqui, ó. Então tem muita gente que gosta de parar para comer ou fazer alguma parada para trabalho. Você inverte aqui a mesinha, apoia o notebook aqui, ou apoia a comida aqui e toca o barco. Eu acho isso uma das coisas mais legais que a gente tem aqui distribuído entre o passageiro e o motorista para uso aí numa possível parada. E aí, obviamente, acabamento impecável, couro, painel, porta e aqui no cockpit tudo em soft touch, a gente não tem nem do que reclamar. E tem um detalhe em que a Ford tem acertado muito, na minha opinião, é na escolha da assinatura do som. E eu não estou dizendo só desse carro não, tá? Agora uma boa gama aí da Ford, eu não tenho certeza se são todos, então ficamos com a dúvida aqui, mas assim, pelo menos nos que eu testei, Bang & Olufsen é, para mim, o melhor som que se pode colocar em um carro. Para mim não tem som melhor em nenhum outro carro que não use Bang & Olufsen. É demais, é sensacional, e isso para mim ganha 200% de pontuação. Bom, mas vamos dar uma voltinha que eu quero falar do que se abriga ali abaixo do capô e que não é pequeno. Vamos lá dar uma voltinha de F-150 Tremor. E qual o segredo então debaixo do capô aqui da F-150 Tremor? Aqui a gente tem um V8 5.0, o Coyote, né, da Ford, com 405 cavalos e próximo aí dos seus 57 kg de torque. Não poderia ser menos, já que o carro pesa 2,5 toneladas e ele tem uma ótima capacidade de reboque. Além disso, a F-150 Tremor, ela é equipada com tração integral temporária, até porque a gente tem aqui os controles da tração. Então isso varia de acordo com o nosso uso e com a nossa necessidade. E aí, como eu mostrei para vocês, a gente tem aqui a opção então do 2H, que é tração traseira, o 4A, que simula a tração integral, né, como eu expliquei para vocês, o 4H, que aí sim é a tração 4x4, para a gente fazer um off-road e elas tracionarem por igual, e a gente tem aqui a 4L, que é a reduzida, então justamente aí para a gente sair de um atoleiro, ou fazer algo, ou puxar um reboque, fazer algo que dependa mais dessa força naquele momento. E uma curiosidade que a gente tem aqui também na F-150 é que a gente tem um tanque de combustível gigantesco. Eu acho que é o maior tanque de combustível que eu já vi num carro. Aqui são 135 litros e não podia ser diferente, né? Porque o consumo da F-150 ele é um pouquinho alto. Então a gente depende desses 135 litros de gasolina aí para poder rodar bem. Então como é que funciona aqui? A Ford declara 6 km por litro na cidade e 7,5 na estrada. Eu vou ser bem sincero que eu não consegui fazer nenhum desses dois.
Isso também varia, e aí vale para todos os carros, varia muito de como a gente está com o pé no acelerador, varia muito qual modo de condução a gente está usando, inclusive eu coloquei no Eco aqui agora, e também varia qual tração a gente está usando, se só tração traseira ou nas quatro, isso também influencia no combustível. Mas o que eu tenho feito é o seguinte, teste, tá? Andando bem tranquilo na cidade, ali seus 50, 60 km por hora, eu tô fazendo uma média até um pouquinho melhor que o da Ford, tá? Eu tô fazendo 6.2, 6.3 por litro. Na estrada, o máximo que eu consegui chegar foi 7.7, 7.8, que foi um pouco melhor do que a Ford promete, né? E eu acho que daria pra gente chegar nos 8 km por litro, tá? Isso tudo eu tô falando assim, sem ar-condicionado, até porque tá mais frio, tá chovendo, eu não tô precisando usar. Se eu pegar o ar-condicionado, andar um pouquinho melhor na cidade, já começar a dar um pouquinho mais de pé, esse meu consumo cai para uns 4, 4,5. Teve um momento que eu tava fazendo 3,5. Assim, então foi meio surreal, mas o carro é pesado. A gente não dá pra gente ficar comparando o consumo de combustível. E eu acredito que na estrada também, na questão do ar-condicionado ligado, vai fazer aí seus 7, 7.2 sim. Vai chegar próximo do que a Ford promete, até porque esse comparativo é mais próximo do real, né? Então, sim, por isso que a gente tem que ter um tanque de 135 litros. Então, se vocês forem pensar, no uso rodoviário, a gente faz mais de 1.000 km com tanque. No uso na cidade, eu tô marcando aqui 650 km, ele varia muito. Eu nem fico olhando muito pelos quilômetros que ele me indica, e sim pelo ponteiro do tanque. É por aí que eu baseio a minha média, porque a média em quilômetros ali muda muito. Muda muito se a gente está num trecho que a gente está fluindo melhor, se a gente está muito num vai e para, então isso vai sempre variar muito. Agora vamos para o que realmente interessa, que é o valor de quanto a gente vai pagar para levar esse brinquedo para casa. A F-150 Tremor, que ela é um pouquinho mais caro aí do que a F-150 padrão, tá custando hoje a bagatela de 580 mil dinheiros brasileiros. Então, 580 mil reais. Eu acho que para tudo que esse carro entrega, seja de tecnologia, seja de conforto, seja de disponibilidade de tração para um off-road, seja sobre a suspensão que é mais trabalhada também para off-road, seja até mesmo do conforto e do espaço, como vocês viram, o espaço interno, seja atrás ou seja na frente, zero reclamações sobre o carro. Qual é a maior dificuldade que a gente tem com esse carro? É arrumar vaga para estacionar. Dependendo de onde a gente estiver dentro da cidade, é mais difícil de estacionar. Isso é fato, o carro tem quase 6 metros de comprimento. Não tem nem o que questionar. Mas é isso, é um carro que te entrega tudo isso e ainda uma capacidade de reboque bacana e também de carga lá na caçamba. Essa então, meu amigo, foi um pouquinho da F-150 Tremor. Com certeza é um carro que eu teria, como eu falei lá no começo, para rebocar o meu futuro carro esportivo para pista e também para fazer altas viagens, pegar estrada. Foi feito para a gente colocar em aventuras no off-road, estrada de terra, estrada de chão, né, estrada de cascalho. Aqui tá uma baita chuva, então eu posso abusar, pegar poça, pegar enchente, seja o que for, que ela vai passar com tranquilidade. Valeu, meu amigo, eu vou ficando por aqui. Tchau, até mais.